Bom, pessoal, hoje vamos falar a respeito de instalação de parte elétrica da embarcação. O que é o tema que a gente vai falar aqui agora? O pessoal costuma fazer a instalação do barco e coloca um motor elétrico aí para fazer a pescaria, tá? Então a gente está recebendo alguns barcos aqui para fazer manutenção e a gente verificou que tem gente que acaba fazendo essa instalação errada, tá? Na embarcação, ele não está utilizando aí as baterias da maneira correta ou até mesmo a ligação da maneira correta. Então nós vamos explicar aqui para vocês agora como que você faz a instalação dessas baterias aí da rede de acessórios, que a gente pode colocar de uma forma geral, né? Você pode tanto ligar o motor elétrico, como você pode ligar um som, um rádio comunicador, tudo nessa rede de acessórios, tá? Então nós estamos usando aqui como exemplo essa embarcação aqui, que ela tem um motor elétrico com controle de distância lá na proa, tá? Então o que o cliente fez aqui? Ele fez uma instalação da bateria principal alimentado pelo motor, tá? Então o motor, a partida do motor, toda a parte de funcionamento do motor é feito pela bateria principal, que é a bateria só do motor, tá? Aí aqui do lado ele fez a instalação de mais duas baterias, nesse caso aqui, que é feito para a rede de acessórios, que no caso aqui ele está utilizando no motor elétrico, ele tem também um GPS, ele tem um rádio comunicador, então ele utiliza a energia desses equipamentos tudo pela bateria de rede de acessórios, tá? Qual que é a dica que eu vou passar para vocês? Primeiro, que você tem que basear qual que é o consumo do motor elétrico para você ter uma autonomia correta aí, no caso do tamanho das baterias, tá? É claro que quanto maior for a quantidade de baterias, maior for o tamanho das baterias, você vai ter um período de uso no motor elétrico maior também, tá? Então você tem que fazer um cálculo, qual que é o tempo que você costuma utilizar no caso da pescaria com o motor elétrico, para você ter uma base do tamanho da bateria ou das baterias que você vai precisar. Nesse caso aqui, esse cliente ele está utilizando, por exemplo, duas baterias de 100 amperes cada uma, tá? Então ele tem 200 amperes aí para alimentar o motor elétrico. Se você colocar uma bateria de 60, 70 amperes aqui, o motor elétrico vai funcionar. Só que é claro que você vai ficar com um tempo de uso aí muito pequeno, muito reduzido, tá? Então você tem que basear o tempo que você vai navegar para você conseguir colocar a quantidade de baterias correta, tá? Outra coisa que a gente tem recebido aqui também, que o pessoal está errando bastante aí, é no caso dos cabos aqui, da instalação que é feita com os cabos aqui, ó. O pessoal está utilizando, por exemplo, um cabo muito fino para alimentar o motor elétrico lá na proa, tá? Então a gente tem que levar em consideração que as baterias estão a aproximadamente 5 metros de distância do motor elétrico. Então você pode até pegar o cabo do motor elétrico lá e vai ver que o cabo ele é mais fino que a gente está usando aqui. Mas quando você aumenta muito a distância entre o ponto de consumo lá, que no caso o motor elétrico, e a bateria, automaticamente você já tem que ir aumentando também a bitola do cabo, senão você pode gerar um superaquecimento aí e acontecer até alguma coisa mais grave, tá? Então nesse caso aqui, por exemplo, com essa distância aqui de aproximadamente 5 metros que as baterias estão do motor elétrico, nós utilizamos aqui um cabo de 21 milímetros, tá? É um cabo flexível, ó, com uma parede de anti-chama bem grossa aqui, tá? Então, o aumento da bitola desse cabo vai fazer com que não ocorra aí um aquecimento e não possa danificar nada. Se você utilizar um cabo padrão que sai lá do motor elétrico, por exemplo, às vezes ele vem com um cabo lá de 10 milímetros, por exemplo, e você trazer esse cabo até aqui atrás, aumentar, fazer uma extensão aí de mais 5 metros, você pode correr o risco realmente desses cabos superaquecer, você vai ter uma perca de desempenho do motor elétrico, vai ter um aquecimento no conjunto, então é interessante você fazer sempre essa mudança aí, no caso, se você precisar fazer uma extensão aí, alongar, colocar as baterias mais longe do ponto de consumo lá no caso do motor elétrico. E você pode verificar aqui também que nessa instalação que nós fizemos aqui, ó, foram utilizados uns terminais aqui de latão, né, todos parafusados e com os cabos coloridos aqui, identificando a cor, tá? Então fica bem fácil para o cliente utilizar aí, ele pode colocar um carregador de bateria externo, né, para fazer a carga dessas baterias, tá? Nesse caso aqui em específico, esse motor,
ele já tem o carregador de bateria próprio para ele, tá? Então o motor ele solta, ele tem um cabo de acessório no retificador dele que é próprio para esse tipo de carga. Ele separa uma determinada quantidade de carga da bateria só para a rede de acessórios. Caso o seu motor não tenha essa opção, você pode utilizar fazendo ele pela chave geral, que você vai manusear ele junto com a chave geral, que eu já vou mostrar para vocês, ou utilizar algumas peças que eu vou explicar também para vocês como que é feita a ligação disso aí. Bom, como nós estávamos falando, então, você fez a instalação das baterias, ok? Você fez um cálculo aí para saber aí a média de gasto do seu motor elétrico, colocou a bateria certinha do tamanho que você acha que é necessário. Agora, como que eu vou controlar a carga dessa bateria? Como que eu vou recarregar essa bateria com o meu motor, por exemplo? É claro que o consumo do motor elétrico ele é muito alto. Então, você nunca vai conseguir, por exemplo, carregar a bateria com o motor de polpa o suficiente para continuar utilizando o motor elétrico. Por exemplo, se você anda 1 hora com o motor elétrico, você tem que deixar o motor de polpa ligado um período muito maior para conseguir repor aquela energia que foi gasta pelo motor elétrico. É claro que isso também vai depender do tamanho do seu motor, do tamanho do seu motor elétrico, né? Mas em média, na maioria dos casos, o consumo do motor elétrico acaba sendo muito maior do que o consumo, o que o motor de polpa consegue recarregar, tá? Mas é claro que sempre uma carga extra aí ajuda, sempre vai manter a bateria mais saudável, mais carregada, e aquele dia que você for navegar, que você não estiver utilizando o motor elétrico, por exemplo, você está carregando a bateria, tá? Então existem algumas formas aí para você manter essas baterias carregadas, tá? Nesse caso aqui, como eu havia dito, esse motor ele já tem um cabo extra, uma parte separada da parte do alternador do motor, do retificador, que ele além de carregar a bateria principal aqui, que é a bateria do motor, ele também pode carregar uma bateria de acessório, tá? Então ele vem um cabo separado para manter as baterias de acessório, tá? Você pode utilizar também aqui na chave geral, como eu vou mostrar aqui para vocês, essa opção aqui com a chave geral para 2 baterias, tá? Então aqui no caso ele está na bateria, está desligado, né? Você tem a opção da bateria número 1, as 2 baterias interligadas juntas e a bateria número 2. Toma bastante cuidado com essa opção de interligar as 2 baterias, tá? Então, por exemplo, você está navegando na bateria número 2, que é a bateria de acessórios. Então você determinou aqui que a bateria de acessórios ficou na posição número 2. Então você vai dar partida no motor, você vai utilizar toda a parte de funcionamento do motor utilizando a bateria de acessórios, tá? Então o motor deu partida, automaticamente ele vai começar a carregar essa bateria de acessórios, porém o motor elétrico e toda a tua rede de acessórios vai estar consumindo energia daquela bateria. Então, se você utilizar muito o motor elétrico, que você comprometeu essa bateria perdeu totalmente a carga, você não vai conseguir dar a partida no motor. O que você faz nesse caso? Então, ele está na número 2, você vai passar para a número 1. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Você estava navegando aqui na bateria número 2, tá? Você vai verificar aqui que no botão, ó, tem uma parte que é mais fina, mais apontada aqui, ó. Então, você estava na bateria número 2. Então você deu partida no motor, utilizou o motor elétrico, tudo certinho, estava carregando, enquanto o motor está em funcionamento, está carregando a bateria número 2, que no caso aqui seria a bateria de acessório. Aí você utilizou demais essa bateria, usou muito o motor elétrico ou o som que você tem no barco, aí qualquer coisa nesse sentido, e desgastou a bateria que o motor não vai dar partida mais. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na chave e vai passar ela para número 1. Então, a bateria número 1, que é a bateria do motor, vai estar preservada. Então, ela vai ter força suficiente para dar partida, você vai conseguir vir embora. O que você tem que tomar cuidado? Com essa opção de interligar as 2 baterias, tá? Se você colocar ele aqui no AL, que é a posição do meio, você interliga as 2 baterias. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse cliente ele está com 2 baterias de 100 amperes e mais uma de 70 aqui para o motor da partida. Então,
ele vai interligar as 3 baterias, ele vai ter aqui 270 amperes de bateria, tá? Legal, você vai ter uma autonomia bem grande aí no motor elétrico, só que se você utilizar demais essa carga, se você utilizar demais o motor elétrico, você vai ficar sem partida, você não tem opção de ter uma bateria extra, reserva para a partida, tá? Então toma bastante cuidado com o manuseio dessa chave aí para você não ter problema com a bateria. Então vamos supor que esse motor não tenha esse cabo de acessório, esse cabo extra, é um motor convencional aí que não tem essa opção. Então o motor só vai carregar a bateria que você tiver selecionado. Então se você estiver utilizando a bateria número 1, quando você der partida no motor, ele vai carregar só a número 1. Se você tiver a número 2, usando na número 2, ele só vai carregar a número 2 de acessórios, por exemplo. E se você colocar no AL, aí sim ele vai começar a dividir a carga para as 3 baterias. Mas toma cuidado, porque ao mesmo tempo que ele está dividindo a carga para as baterias, o seu consumo de energia também está sendo consumido das 3 baterias. Então é aí que você tem que tomar cuidado, tá? Então nesse caso aqui, eu recomendaria sempre você utilizar ou na número 1 ou na número 2. Não utilizar interligado as 2 baterias, tá? Agora existem uns acessórios que a gente instala aqui na embarcação que ele faz essa seleção aqui de carga meio que sozinho, né? Ele já seleciona a bateria para você automaticamente. Então o que você faz? Por exemplo, você vai ligar a chave geral sempre na bateria número 1 e vai instalar uma peça igual a essa aqui, ó. Esse aqui é um relé automático de carga, tá? O que ele faz? A carga da bateria, que o motor estiver funcionando, vai primeiro priorizar a bateria da partida. Então você deu partida no motor, isso vale para qualquer motor, tá? Pode ser um 40, um 60, um 200, não tem problema. Ele vai priorizar a carga da bateria da partida. Depois de uma determinada voltagem que o carregador do motor começa a atingir aquela voltagem correta, que ele já identificar que a bateria da partida está legal, ele automaticamente vai começar a carregar a bateria de acessórios sem você interferir em nada na chave geral. Então você vai dar a partida no motor, ele vai priorizar a bateria principal da partida, vai chegar a um determinado ponto que ele vai identificar que aquela bateria está com a carga legal, ele vai começar a mandar carga para a bateria de acessórios. Tá. Você desligou o motor, ele já interrompe essa rede. Então, quer dizer, você pode consumir a bateria de acessórios tranquilo, você não vai ter problema de ficar sem partida, e quando você partir o motor novamente, ele vai começar também a carregar a bateria de acessórios automaticamente, tá? Então, isso é uma instalação que serve em qualquer modelo de motor, né, que tenha com partida elétrica, né? Então, você instalando essa peça, você consegue controlar essa quantidade de carga sem precisar ficar mexendo na chave geral. Então ele faz isso para você sozinho, sem você precisar mexer na chave geral. É claro que a carga ela é dividida, né? Então vamos supor que você tem um motor lá que ele carregue, um exemplo, 30 amperes por hora. Então é óbvio que você vai dividir essa carga tanto para a bateria do motor quanto para a bateria de acessórios. Então você vai dividir essa recarga da bateria aí, então vai aumentar aí o tempo de carga aí. Então, se você tiver com o motor direcionado só para a bateria de acessórios, o tempo de você recarregar ela vai ser muito mais curto do que com essa opção de dividir as cargas, né? Mas pela segurança, pelo fato de você não correr o risco de ficar sem partida, eu acho que é a melhor opção aí no caso de fazer uma instalação com uma rede de acessórios aí com consumo maior, tá? Então, tem essa opção do relé automático de carga aqui e tem a opção aqui da chave geral aí que você consegue selecionar as baterias que você queira consumir a energia aí. E quanto ao consumo, faça o cálculo aí em relação à quantidade de itens que você vai instalar na embarcação. Se for um barco de pesca, nesse caso aqui, o maior consumidor aí, o maior consumo é o motor elétrico. Se for uma lancha de passeio, normalmente o cliente ele instala som, ele instala
algumas outras coisas a mais, radiocomunicador e tal. Então, faça o cálculo certo em relação ao consumo para você ter uma quantidade de baterias apropriada aí para manter esse equipamento funcionando. E existe também a opção, no caso de embarcações com consumo maior, que a gente instala um carregador de bateria fixo dentro da embarcação, tá? Então você não tem aquele problema de abrir o porão da sua lancha para ligar a terminal na bateria, não. É feita uma instalação de um carregador de bateria. Nesse carregador de bateria ele vai uma tomada, uma conexão que a gente chama de cabo de cais, né? Ele vai uma conexão ali que você liga ele em qualquer tomada de energia externa da sua casa mesmo, na garagem da sua casa, você vai lá e liga na tomada, que ele automaticamente vai carregar as baterias tanto do motor, dependendo do seu carregador, claro, né? Ele vai carregar as baterias tanto do motor quanto da rede de acessórios. Fica muito mais seguro, você não tem esse problema de ficar colocando garras aqui nos terminais, porque você está vendo aqui nessa embarcação, por exemplo, que o banco de baterias dela, ele está bem perto do tanque de combustível, né? Então é claro que aqui com uma instalação bem feita, com terminais, tudo apertadinho, tudo certinho, a gente não corre risco nenhum. Mas se você colocar alguma alimentação externa aqui que possa criar centelha, que você possa criar uma faísca, já se torna perigoso aí uma recarga de bateria aqui nessa situação. Então tome bastante cuidado com isso aí e faça a instalação com um profissional aí que faça ela direitinho, atenda aí todas as especificações aí de medidas de cabo, de terminais, tudo direitinho para você não ter problema.